Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na nossa escola bíblica dominical aqui na Academia de Pregadores, lição dos jovens, estudando o primeiro trimestre de 2023. Como você sabe, estamos tratando sobre separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Com lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves, estamos aprendendo sobre essa questão da santidade, né? A santidade que vem com a conversão, que é a justificação, a santidade progressiva, que é esse processo contínuo enquanto estamos aqui na Terra, e a santidade que será instantânea também, que é a glorificação final, onde a nossa salvação estará consumada nos tempos finais da igreja aqui na Terra, mais especificamente no arrebatamento da igreja. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 6, do dia 5 de fevereiro de 2023. O nosso assunto é mortos para o pecado, mas ainda lutando. Eu me lembro de uma frase de um pastor, eu não sei se essa frase é de alguém, mas um amigo meu que me disse: rapaz, o meu velho homem foi sepultado nas águas do batismo, mas eu não sabia que o miserável sabia nadar. É assim uma brincadeira dele, é claro, né? Ele falou, mas eu não sabia que o miserável sabia nadar. Eu achei que ele realmente estava morto, mas de vez em quando ele aparece e eu tenho que sufocá-lo, prender, ficar quieto aí, você já não me pertence mais. Então, essa é a nossa vida, não é? Essa é a dinâmica da nossa vida cristã. É algo que não é tão fácil, mas que nós podemos vencer. Quando estudamos soteriologia, doutrina da salvação, nós aprendemos sobre a graça especial, a graça comum e a graça especial. A graça comum é a graça de Deus que está sobre toda a humanidade. A graça especial é a graça de Deus que é derramada sobre nós, que já recebemos a Cristo como Salvador. A graça comum tem como função nos atrair a Cristo. A graça comum atrai o ser humano a Cristo. Só por isso nós somos salvos, porque a graça de Deus nos atraiu a Cristo. Mas a graça especial tem o poder, tem a função de nos dar poder para vencer o pecado. Então, é possível vencer o pecado porque a graça de Deus já se derramou sobre a nossa vida, mas é uma luta diária. É uma luta diária e é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. O texto principal está em Romanos, capítulo 6, e versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Perceba que quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. E ele está falando sobre andar em novidade de vida. E só é possível andar em novidade de vida se nós também entendermos o que Paulo disse em Romanos capítulo 12 e que nós já tratamos aqui em outras aulas. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação do nosso entendimento produz uma transformação que nos faz viver em novidade de vida. Resumo da nossa lição. O crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. É claro que o morrer para o pecado não é nunca mais pecar. Quem dera, o meu desejo, conseguir nunca mais pecar. O que nós precisamos é fazer algo que eu já disse aqui em aulas anteriores, é não premeditar o pecado. A palavra pecado, que em grego é hamartia, daí o termo amartiologia, porque é hamartia com H, então vem de, na verdade, o hamartia é a fonética do grego, né? Mas para nós fica a martiologia, que é a doutrina do pecado. Mas, ou hamartiologia, que alguns falam também, não tem problema. Mas o hamartia é a palavra mais usada em grego para pecado. Hamartia é alguém que mira um alvo.
eu entendo de alvo porque eu sou militar, então por várias vezes eu fiz provas de tiro, fiz treinamento de tiro. Então você mira um alvo e você quer acertar o alvo. E quando você atira, você erra o alvo. Mas o seu objetivo era acertar na mosca. Quando você erra o alvo, isto é hamartia. Ou seja, eu tentei, mas eu errei o alvo. Foi um acidente. Eu não quis errar o alvo. Eu queria acertar. Eu fiz de tudo para acertar. No tiro, por exemplo, a gente tem a empunhadura, tem a mão auxiliar, a gente tem a postura, a respiração, a gente tem o aparelho de pontaria da arma, que a gente chama de alça e massa de mira. Então a gente tem esse aparelho de pontaria e tal, e vai. E tem o acionamento do gatilho, que tem que ser progressivo e lento, progressivo e lento. Numa prova de tiro assim, num treinamento de tiro, tranquilo. É claro que numa prova rápida, a gente vai pronto. Mas tem todas essas coisas que nós chamamos de fundamentos do tiro. Então, imagine que eu estou mirando o alvo, estou com a empunhadura certa, o braço não está esticado demais, o braço está um pouquinho flexionado, a postura das pernas também, o corpo levemente flexionado e tal. Ou seja, cumpri todos os meus fundamentos do tiro. Alça de mira, massa de mira, certinho, na base do alvo, acionamento lento e contínuo da tecla do gatilho, e de repente atirei, pá, errei o alvo. Puxa vida, eu cumpri todos os requisitos do fundamento do tiro e ainda assim eu errei o alvo. Foi um acidente. Ocorreu um acidente. O pecado deve ser assim na nossa vida. A gente toma toda a postura necessária para não pecar, mas nós somos seres humanos. Acidentes acontecem e aí a gente peca. O arrependimento é gerado e a gente procura corrigir isto para não errar de novo. Pede perdão a Deus e a gente segue a vida sem sentimento de culpa e perdoados pelo Senhor. É isto que João quis nos ensinar quando ele escreveu na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós somos justificados e santificados mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo e nós devemos morrer para o pecado. O texto da nossa lição está em Romanos, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo 14. Romanos, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 14. É a nossa leitura do texto bíblico, que nos diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos foram batizados em Jesus Cristo? Todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quem reina tem o domínio, ok? O rei, quando está reinando, ele tem o domínio. É isso que Paulo está dizendo. Não domine ou não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não domine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então, Paulo está deixando claro para a gente aqui qual deve ser a dinâmica da nossa vida. É claro que nós falhamos, é claro que nós continuamos sendo seres humanos, mas o pecado não reina, ele não domina sobre a nossa vida, ele não decreta mais o que vamos fazer, nós estamos como mortos para o pecado. É claro que a gente sabe que a gente não está morto. Qualquer atitude que nós quisermos, nós teremos, inclusive para pecar. Mas Paulo diz que isso não seja uma verdade na vida de vocês, ok? Vamos aos comentários da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Da nossa lição, no primeiro ponto, o nosso comentarista fala sobre o crente deve morrer para o pecado. E ele vai tratar aqui sobre a interpretação errônea da
Justificação. Ele deixa claro para a gente, ó, que alguns conversos, aqui, ó, deixa eu te mostrar onde eu quero fazer um destaque aqui. Alguns conversos, vou mudar a página, ao cristianismo, alguns conversos ao cristianismo, considerando a facilidade da vida na graça, acreditavam erroneamente que poderiam continuar na prática do pecado. Quando eu era jovem, tinha um presbítero na nossa igreja, irmão Pedrinho, esposa da irmã Isabel, pai da Lília, e o menino eu esqueci o nome. Um abraço para a Lília, irmão Pedrinho já partiu para o Senhor, a irmã Isabel já partiu para o Senhor também, pessoas que foram marcantes na nossa vida. Um abraço para a Lília, eu esqueci o nome do irmão dela. Irmão Pedrinho falava assim, irmãos, ele era carioca, Deus é graça, mas não é brinquedo. Nós precisamos entender que não é porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus longânimo, um Deus paciente, que nós devemos nos entregar ao pecado. Algumas pessoas entendem, não, tá de boa, tranquilo, Deus é bom. Né? No final das contas, Deus vai salvar todo mundo. Não é verdade isso. Segundo, advertência contra o abuso da graça. Nós não podemos usar, Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele fala de não usar a liberdade para dar lugar à carne. Uma coisa que nós precisamos entender é que a liberdade em Cristo não nos dá, a liberdade que Cristo nos dá custou um alto preço. A graça é de graça para a gente, mas para o Senhor não. Assim sendo, não podemos fazer o que bem quisermos, mas precisamos viver uma vida de santidade. E eu já disse aqui em outras aulas, é uma verdade, que nós nos prendemos àquilo que nós decidimos servir. Nós nos prendemos àquilo que nós decidimos servir. Estou preso a Cristo. Não é para viver de qualquer forma. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Justificados e mortos para o pecado. Então, o crente foi justificado. O que é a justificação? É uma declaração diante de um tribunal que não tem mais dívida. A dívida foi paga. Fomos justificados e, ao mesmo tempo, precisamos atender esta justificação em estarmos crucificados e mortos para o pecado. Então, somos crucificados e mortos para o pecado na justificação, na santificação inicial. Quando recebemos a declaração de que temos liberdade diante de Deus, nós entendemos que o pecado não reina mais em nós. Segundo ponto, vivendo uma nova posição em Cristo. Fomos salvos, estamos trilhando o caminho da salvação. O que isso significa? Eu penso que o discipulado tem que passar por esse caminho. O que significa salvação? E agora? Entreguei a minha vida para Jesus. E agora? As coisas mudam? É claro que mudam. E para melhor. Não é para pior, não. Mudam para melhor. Primeiro, conhecendo a nova posição. O crente justificado assume uma nova disposição na sua relação com Deus. Ele assume uma nova posição na sua relação com Deus. Deixa eu grifar tudo que eu quero. Essa nova posição assegura a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso, mas também exige uma vida de obediência a Cristo, não priorizando a si mesmo e seus desejos, mas o reino de Deus. Esta nova posição é uma nova vida, não priorizando mais a si mesmo, mas o reino de Deus. Ou seja, a minha vida agora é para glorificar ao Senhor. O que eu faço, eu não faço mais por minha causa. Eu faço para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Ele é Senhor na minha vida. E se eu faço para que o nome dEle seja glorificado, isso quer dizer que Ele vai contribuir para que tudo na minha vida dê certo. O nosso segredo
é descobrir, entender e amadurecer o suficiente para que a gente atinja esse nível de cristianismo. Fazer não por nós, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Segundo parágrafo, vivificados em Cristo. Cristo nos vivificou. Foi uma conquista feita por Ele. Nós temos o direito por causa da graça. Imagine você desfrutando de algo que alguém conquistou. Você só está desfrutando. Alguém conquistou e você desfruta. Então é preciso valorizar aquele que conquistou. É preciso se relacionar bem com aquele que conquistou aquilo do qual nós estamos desfrutando. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Embaixadores de Cristo na terra. Nós somos os representantes do reino de Deus na terra. Uma vez que fomos envolvidos no reino, tudo o que interessa ao reino de Deus, que cabe ao reino de Deus na terra, é nossa responsabilidade. Porque nós já estamos vivendo o reino. Se estamos vivendo o reino, exercitando o reino, onde nós chegamos, o reino de Deus chega também. Terceiro ponto, vivendo em novidade de vida. Quem reina, primeiro parágrafo, quem reina na nova vida não é mais o pecado. Quem reina na nossa vida é o rei, que é rei do reino que está em nós, que nós também representamos. Ok? O pecado não reina mais em nós. Quem reina em nós agora é o Senhor, porque Ele nos libertou. Ele foi o rei que ganhou a batalha por nós, nos libertou. Éramos escravos, ele nos libertou e não colocou sobre nós mais o jugo da escravidão. Então ele é o rei para o qual nós trabalhamos. Segundo, libertando os membros do corpo do domínio do pecado. Só o Espírito Santo nos dá esse poder. Como eu disse, ao receber a Cristo como Salvador, nós recebemos a graça especial. E a graça especial nos dá poder para vencer o pecado. Terceiro, vivendo uma vida vitoriosa, debaixo da graça de Deus. Então, pela graça, somos livres em Cristo. Mas isso não significa termos menos responsabilidade. A graça nos alcançou. A graça, o dom da graça. Tudo que fazemos, fazemos movidos pelo dom da graça. E pela graça, nós temos uma vida vitoriosa, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Queridos, que esta graça esteja sobre a vida de vocês. Não percam esta graça. Não saiam de debaixo desta graça. Permaneçam debaixo desta graça. E a graça de Cristo vai produzir na sua vida uma vida vitoriosa para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus.